A paz do Senhor, queridos amados irmãos, para minha honra poder contar com a presença de vocês ao assistir esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia, congrego na Assembleia de Deus em Teolândia, presidida pelo pastor-presidente, pastor Jonias Pereira, e atualmente estou como segundo vice-presidente. E amante declarado da Escola Bíblica Dominical. Tá vendo que hoje eu tô assim, tá vendo, ó? Eu amo a Escola Bíblica Dominical, que essa daqui é a nossa farda da Escola Bíblica. Já parabenizo a coordenadora da nossa escola, a nossa irmã Nilda e a nossa irmã Zinilda, que são os responsáveis pela Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Teolândia. E, comprometido, hoje nós estamos assim já postando esse vídeo concernente à Escola Bíblica Dominical, concernente à lição de adultos. Amém? A lição de adultos. Também daqui a pouco eu vou estar postando também concernente à revista dos jovens. Vou estar postando também um vídeo, se você é professor dos jovens, pode aguardar que daqui a pouco vai estar saindo também um vídeo concernente à lição dos jovens. Mas neste momento, para quem já me conhece, eu não gosto de ficar fazendo a leitura total do texto bíblico, porque isso acaba demorando muito nos vídeos. Então, normalmente, minha intenção é estar trazendo algumas instruções, alguns subsídios teológicos para facilitar o seu ensinamento quando você estiver assim na aula. Amém? Então, cada ponto que eu vou pontuando, que eu vou falando, o que eu tiver de acrescentar, eu passo para vocês, para que nós possamos assim ganhar tempo, em nome de Jesus. Vejamos, título da nossa lição: Vivendo o fervor do Espírito. Vivendo o fervor espiritual. Amém? Eu sempre digo que todo título ele precisa ser examinado com mais cuidado. Todo título, o autor, ao colocar um título, ele tem uma intenção. E nós precisamos ter esse cuidado e descobrir qual é a intenção do autor ao colocar esse texto. Por exemplo, por que será que o pastor Ezequiel Soares colocou esse título? Vivendo o fervor espiritual. A questão, irmãos, da espiritualidade, ela é uma realidade. O que tem muitos nos preocupado ultimamente é que está tendo muitos cristãos nominais. Crentes, às vezes, só tem um nome de cristão, mas não vive uma espiritualidade. Não vive realmente a presença do Espírito Santo na vida. Às vezes tem um nome de cristão, às vezes tem alguns títulos até de cristão, até de obreiros, mas na observância da sua vida percebemos que ele não está tendo uma vida fervorosa no Espírito. Aí o que acontece? Vai na igreja quando quer, faz as coisas de Deus quando quer, e acaba nunca tendo tempo para as coisas do Senhor. Então, ao abordar esse tema, você fala isso, a importância de sermos espirituais. A importância de termos fervor espiritual para que nós possamos executar a obra do Senhor Jesus. Amém? Antes de continuar, já vou falando a você, se você caiu por acaso no canal Descomplicando a Teologia, já peço a você, se inscreva no nosso canal. Não custa nada você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e deixar o seu like, que é muito importante para a gente. E se você achar que esse canal é útil para outras pessoas, compartilhe pelo seu WhatsApp, compartilhe pelo seu YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Tá bom? Então vejamos, vivendo o fervor espiritual. Aborde esse tema, a necessidade de termos fervor espiritual, a necessidade de sermos espirituais. Tem muito crente carnal na igreja. Tem muitas pessoas que não vivenciam a presença do Espírito Santo na vida, aí começa a criticar tudo na igreja. Quando você vê aquela pessoa criticando tudo na igreja, a mensagem não é boa, os louvores não são bons, eu não estou sentindo a presença de Deus na igreja, às vezes, ou na sua grande maioria, o culpado não está em quem está cantando ou quem está pregando, e sim na pessoa que está ouvindo. Olha só, chame a atenção com relação a esse tema para os seus alunos. Amém? Concernente à introdução, eu vou fazer um comentário daqui a pouquinho mais na frente, que vai ser de suma importância para você, viu? Algo muito importante, essa questão de não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. Vou lhe mostrar por que Paulo escreveu esse texto à igreja aos Efésios, tá bom? Coisa belíssima, belíssima. Você vai estar até glória a Deus, viu? Mas vejamos, a parte 1 da nossa lição, que é a importância da devoção pela palavra e oração. De uma forma mais simples, a importância da palavra de Deus e a importância da oração. Vamos primeiro com relação à importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi dada a Moisés no Monte Sinai.
a palavra de Deus, essa palavra, os 10 mandamentos, essa palavra mandamentos, ela vem do hebraico de palavras. Essa palavra mandamentos, no hebraico, significa palavras. Então, o que Deus estava dando no Monte Sinai, as leis deles, era com relação à sua palavra. Então, Deus deu a sua palavra a Moisés, para que o povo pudesse ser orientado com relação à sua vida, com relação à sua conduta. E essa palavra de Deus ela é de suma importância para a vida de qualquer cristão. Ninguém conseguirá ter uma vida plena em Deus se não for vivendo conforme a palavra do Senhor. Ninguém conseguirá ter uma vida, um fervor espiritual se não estiver vivendo conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada a Moisés no Monte Sinai. A palavra de Deus é que fortalece o cristão. O cristão, somos fortalecidos pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ou seja, é algo que vai nos trazer claridade. É algo que vai nos trazer luz onde quer que nós venhamos passar e caminhar. De uma forma simples, está querendo dizer o seguinte. É ela que vai mostrar aonde nós devemos caminhar. É ela que vai nos mostrar o que nós devemos ouvir. É a palavra de Deus que vai nos orientar o que nós podemos ver. Nós podemos ter olhos, mas não podemos ver tudo. Nós temos ouvido, mas não podemos ouvir tudo. Nós podemos ter olhos, mas não podemos vermos tudo. Nós não temos ouvido, mas nós não podemos ouvir tudo. Nós temos boca, mas nós não podemos falar tudo. E quem vai nos trazer essa orientação é exatamente a palavra de Deus. Por isso que o comentarista colocou a importância da palavra do Senhor. É necessário que nós venhamos ter conhecimento com a vontade de Deus. É necessário que nós venhamos compreender com a vontade de Deus para com a nossa vida. O que é que Deus pensa de nós? O que é que Deus quer de nós? E essa orientação não vai vir através das profecias, não vai vir através das revelações bíblicas. As revelações, não. A orientação da Bíblia Sagrada, a orientação para a nossa vida, vem através da palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada. Se você quiser saber o que você pode, o que você não pode, não espere nenhum profeta lhe revelar isso. Vá ler a Bíblia Sagrada. Leia a palavra do Senhor, porque nela consta tudo aquilo que nós precisamos saber para termos uma vida edificada na presença do Senhor. Não é à toa que nós somos sola escritura, que é a única regra de fé da nossa vida. Nós aprendemos na outra lição a questão das 5 solas. E a questão da sola escritura, somente as escrituras como regra de fé para você viver. Quer saber qual a vontade de Deus? Não precisa nem você orar. Leia a Bíblia que você assim vai estar descobrindo o que Deus deseja para o seu coração e para a sua alma. Amém? Ao estudar essa lição, eu estava percebendo o seguinte, a vida do rei Davi. O rei Davi, irmãos, era muito rico. Davi tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Davi era cheio de riquezas. Davi tinha tudo aquilo que o dinheiro, que a fortuna poderia assim lhe dar. Ele assim tinha. Tudo aquilo que desejava a sua alma, ele poderia ter, porque era muito rico. Davi era muito rico. Mas chama a vossa atenção que no Salmo de número 109, ele diz algo que serve para as nossas vidas também. Ele vai dizer o seguinte, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi, em meio a tantas riquezas que ele tinha, ele guardou, foi a palavra de Deus no seu coração, para que ele não pudesse pecar contra Deus. Ou seja, muitas pessoas querem guardar as riquezas, as fortunas, querem guardar as coisas do mundo, e Davi nos deixa um ensinamento bastante simples. O que nós devemos guardar em nosso coração é a palavra de Deus. Que quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus, nós não nos afastamos da presença do Senhor e continuaremos tendo fervor espiritual. Muitas pessoas perderam o fervor espiritual exatamente por isso, porque não guardaram a palavra de Deus. Ouviram, mas não guardaram a palavra de Deus. E acaba se envolvendo com o pecado, acaba se misturando com o pecado, acaba desfrutando do pecado por falta de conhecimento, por falta de alimento espiritual para a sua alma e para a sua vida. E você acha realmente que a palavra de Deus é de suma importância para a sua vida? E aí o que você acha da palavra do Senhor? Guarde ela dentro do seu coração. Vejamos, Salmo 19 você vai achar isso coisa maravilhosa. Vale a pena você ler para você explicar direitinho esse tema, tá bom? Aspectos importantes da palavra de Deus.
A palavra de Deus está escrita em Isaías capítulo 40, versículo 1, que a palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus produz fé em nós. É pelo ouvir a palavra de Deus que obtemos a fé. Por isso que a nossa grande missão é pregar a palavra, porque ao pregar a palavra de Deus, quem estará nos ouvindo vai nascer fé nele. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais fé nós teremos nele, mais nós acreditaremos nele, em nome de Jesus. Destaco também que a fé ela nos traz poder. Ela nos traz poder. A palavra de Deus nos traz autoridade. Quando conhecemos a palavra do Senhor, nós também temos autoridade para exercer assim o ministério e os dons espirituais. Eu chamo a vossa atenção que se nós formos analisar o inimigo por diversas vezes, ele sempre tentou e tentará destruir a palavra do Senhor. O grande objetivo do nosso inimigo é destruir a palavra de Deus. É que nós não venhamos ter conhecimento da palavra do Senhor. O grande objetivo do inimigo é que você não conheça a palavra de Deus, que você não vivencie a palavra do Senhor. Por isso que no ano de 1300 em diante, a Bíblia Sagrada chegou a ser proibida de ser lida. Só quem poderia ler a Bíblia eram os grandes líderes religiosos que tinham acesso à Bíblia Sagrada. Ninguém poderia adquirir, ler a Bíblia. Era proibida a leitura da Bíblia Sagrada, porque as pessoas não queriam que todos tivessem conhecimento da verdade. E isso daí, irmãos, é muito preocupante. Você como cristão, você como estudante da escola dominical, estudante da palavra do Senhor, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Você precisa pregar a Bíblia Sagrada. Você precisa viver a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter esse entendimento para que possamos compreender qual a vontade do nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela não pode estar restrita somente às lideranças. Eu que sou pastor, a Bíblia não está somente restrita a mim, está você também. Pegue sua Bíblia, tenha um hábito de leitura. Isso é muito importante para que você possa continuar aprendendo cada vez mais da palavra do nosso Deus. Chamo também a vossa atenção que o próprio Deus deixou claro que o que faz o povo perecer é a falta de conhecimento. Quando o povo de Deus não tem conhecimento sobre a vontade do Senhor, ele acaba pecando e distanciando da presença do Senhor. O meu povo, diz Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia. Por isso a importância de conhecermos a palavra do nosso Deus. O próprio Jesus Cristo, ele disse, lá em Mateus capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que a palavra de Deus serve de orientação. A palavra de Deus serve para trazer avivamento para a sua vida. E a palavra de Deus ela é alimento espiritual. Ao alimentarmos com alimento físico, serve exatamente para nossos organismos, para a nossa vitalidade aqui na terra. Mas quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você vive a palavra, a sua alma está recebendo alimento espiritual. Você que está nesse momento me ouvindo através desse vídeo, você está recebendo alimento da sua alma. Deus está falando com você e com isso você estará se fortalecendo na presença do Senhor. A palavra do Senhor é alimento não para o corpo físico, mas para a vossa alma. Para que a vossa alma, para que a nossa alma não venha desfalecer, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos pecar, nós precisamos se alimentar da palavra. Leia a palavra, estude a palavra, pregue a palavra, viva a palavra, para que cada vez mais você possa estar forte contra as astúcias ciladas do inimigo, que tenta nos abater cada vez mais. Agora no segundo ponto, que é a importância da oração. Eu particularmente, eu oriento vocês a iniciar falando com seus alunos o que não é oração. Você já parou para pensar nisso? O que é oração? Oração é falar com Deus, é conversar com Deus. Mas o que não serve na oração? O que não serve como uma oração? Vejamos, a oração, ela não é uma mágica. Com oração nós não poderemos fazer mágica, fazer coisas extraordinárias. Não nos compete isso. Então, oração não é uma mágica que você consegue fazer coisas extraordinárias. A oração, ela não é um monólogo, onde somente você conversa. Que você somente fala. A oração, ela é uma conversa, ela é um diálogo entre você e Deus.
e não um monólogo, onde somente você fala. Amém? A oração, ela não é uma relação utilitária, onde só oramos a Deus quando Ele nos é útil. Ó, presta atenção. A oração, ela não é uma relação utilitária, onde só oramos a Deus quando precisamos dele, quando ele é útil. Eu vou dizer a vocês, viu? Tem muitas pessoas que fazem assim. Essa oração utilitária, só ora a Deus quando estão precisando de alguma coisa. Só buscam a Deus quando estão precisando. E a oração não serve para isso. A oração, ela não deve ser feita com essa intenção. Eita Jesus! Deus vai falar fortemente aí, hein? A oração, ela não é um meio de consumo que acaba transformando a nossa fé naquilo em uma moeda de troca. A oração, ela não é um meio de consumo, a qual transforma a nossa fé naquilo em que nós queremos trocar como moeda de troca. Onde eu oro, porque orei, Deus vai me dar aquilo. Porque eu estou de joelho e Deus é obrigado a fazer isso por mim. A oração, ela não é uma moeda de troca entre você e Deus. Você ora e porque você está orando, Deus vai lhe dar aquilo que você quer. A oração também não tem essa função. Orar não é um noticiário. Olha só, oração não é um noticiário. Com isso, irmãos, não é um lugar que você somente passar informações para Deus. O noticiário é isso. Passa as informações. Não, oração não é um noticiário, onde você vai passar as informações para Deus. Até porque Deus, ele sabe, conhece todas as coisas. Deus sabe de coisas que você nem propriamente sabe, mas ele entende e compreende todas as coisas. Então, oração não é um noticiário, você fica informando as coisas de Deus. A oração é um diálogo, é uma conversa. É uma conversa de pai para filho, de filho para pai. Aleluia. A oração, ela não é um ritual religioso. Eu só vou orar porque o pastor mandou orar. Eu só vou orar porque a Bíblia manda orar. Não. A oração não é um rito religioso. Você só ora por causa da religião a qual você pertence. Por isso que a oração não pode ser algo repetitivo. Não pode ser uma reza onde você somente menciona as palavras já pré-estabelecidas por alguém. A oração não tem esse cunho religioso, onde somente serve para você estar fazendo as rezas, algo repetitivo, pensando que Deus assim vai estar lhe ouvindo. A oração, ela não é uma chantagem emocional. Olha só, muitas pessoas gostam de fazer a chantagem emocional, para tentar sensibilizar Deus. Irmãos, e Deus, ele entende tudo bem. Porque tem pessoas que quando conversa conosco, quando quer alguma coisa, de acordo com ela pedir, a gente fica até sensibilizado. Mas Deus não tem isso. Deus vai ver realmente a intenção do teu coração. Deus vai realmente observar a sua vontade, a sua concepção, o seu entendimento, a sua intenção a conversar com Deus. Então a oração, ela não é um momento de chantagem emocional para fazer com que Deus lhe dê tudo aquilo que você quer. Até porque Deus, ele não é o seu servo. Deus, ele é o Senhor. E você não comanda a Deus, é Deus que comanda a sua vida. Por fim, a oração, ela não é uma pregação. Tem muitas pessoas que, no momento de orar, acabam pregando a palavra do que está orando. Tem pessoas, já vi pessoas orando a Deus, e essa pessoa acaba fazendo cada pregação maravilhosa. Fica parecendo até que Deus não conhece a sua própria palavra. Eu fico imaginando isso. Oração não é uma pregação. Oração é você contar para Deus como está a tua alma. Oração é você falar com sinceridade perante Deus. Oração é até você chorar e não falar palavras nenhuma. Oração é você rasgar o seu coração. É você abrir o seu coração para que Deus possa cada vez intervir e lhe ajudar de acordo com a vontade dele e não conforme a sua vontade. A oração, Deus trabalhará na sua vida conforme a vontade dele. Até porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Oração não é uma pregação. A oração, irmãos, então pastor, meu Deus, eu pensava que essas coisas eram oração, pastor. Não é não. A oração e a Bíblia Sagrada nos mostra o seguinte. O primeiro exemplo de oração de alguma pessoa que começou a invocar o Senhor, nós vemos isso no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Nós podemos observar a primeira vez que é dito que o nome do Senhor foi invocado. Ou seja, que houve assim uma oração onde pessoas puderam assim estar ouvindo. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Quando os filhos de Sete começaram a invocar o nome do Senhor.
Muitas pessoas me questionam, pastor, e qual é a postura correta da oração? Eu devo orar a Deus deitado, sentado, em pé, olhos fechados, olhos abertos. A Bíblia Sagrada, irmãos, não tem essa preocupação, esse rito, essa liturgia concernente à forma correta de orar. A Bíblia só diz que nós devemos orar com reverência, com respeito à palavra do Senhor Jesus. Na Bíblia Sagrada nós podemos ver, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 26, as pessoas orando em pé. Nós podemos ver pessoas orando de joelhos, com as mãos levantadas, clamando a Deus, em 1 Reis capítulo 8, versículo 22, e Daniel capítulo 6, versículo 10. Então, de uma certa forma, a postura da oração, a Bíblia Sagrada, ela não nos diz. Mas nós que somos pentecostais, somente da Igreja Assembleia de Deus, as igrejas que acreditam na questão do Espírito Santo, nós gostamos muito da oração de joelho. Até porque quando você está de joelho, você está se humilhando a Deus. Quando você está de joelho, você está dizendo que Deus ele é grande e que você é pequeno. Quando você está de joelho, você está dizendo que você não pode, mas está pedindo aquele que pode. Quando você está de joelho, você está reconhecendo que você é servo e ele é Senhor. Então, tudo isso nos ajuda a conversar, a nos aproximar de Deus. Mas independente da sua postura, que você esteja em pé, deitado ou em pé, a oração que Deus vai aceitar é oração com sinceridade de alma, com sinceridade de coração. É você mostrar e falar com Deus a tua sinceridade, a tua verdade. Nunca tenta esconder nada de Deus, porque isso não lhe ajuda a ser atendido às tuas orações. A oração ela não pode ser arrogante, como foram os republicanos e os fariseus. A oração não pode ser arrogante, não pode ser prepotente. A oração tem que ser com sinceridade e humildade, para que assim Deus possa lhe atender e resolver os seus problemas. A oração ela tem que ser fervorosa. E a oração ela tem que ser perseverante. Lucas capítulo 11, versículo 5. Quando nós estivermos orando, nós precisamos perseverar na oração. Não adianta você orar hoje e parar amanhã. Não adianta você iniciar a sua campanha de oração hoje e não dar continuidade. Nós precisamos ter constância. Nós precisamos perseverar para que as nossas orações sejam atendidas pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O comentarista, ainda aqui no ponto 1, ele mencionou a palavra nécios. Existe pelo menos 7 palavras no grego, no Novo Testamento, para nécio, mas o que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, ásapos, tolo, sem juízo. E eu pesquisando um pouquinho nessa palavra nécio, eu acho só dessa palavra dá para a gente trazer uma grande ilustração para as nossas vidas. Olha só, essa palavra nécio, são 7 sem que está contida nela. A palavra nécio significa sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência, sem reflexão e sem razão. Por isso que nós não devemos ser nécios. Nós devemos ter conhecimento, nós devemos ter propriedade, nós devemos conhecer e devemos ser efetivos nas coisas do Senhor. Então nós não sejamos nécios em nada desta vida. O comentarista ainda ele destacou aqui, remindo o tempo. Eu achei maravilhoso isso. Porque eu gosto muito dessa palavra kairos, o kairos, que nós chamamos na teologia como tempo de Deus. E aqui o comentarista, essa palavra remir o tempo, essa palavra tempo aqui, ela no grego é kairos, que significa o tempo oportuno, significa o tempo certo. Significa que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Essa palavra, esse termo remir o tempo, é você aproveitar as oportunidades que Deus está lhe dando. É você fazer igualmente aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela fez. Ela sabendo que Jesus ia passar naquele lugar, ela foi atrás de Jesus e tocou em Jesus. O que é isso? É ela aproveitar a oportunidade de estar com Jesus para tocar em Jesus. Vamos agora para o item 2 da nossa lição. Segundo ponto, a importância de mantermos cheios. Estou aqui com a nossa revista, tá bom? A importância de manter-se cheio do Espírito. Eu chamo a vossa atenção nesse texto, que ele é belíssimo, que nos traz um contraponto entre, Paulo escreveu aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, ele faz esse contraponto em não se embriagar
e ser cheio do Espírito Santo. Mas o que uma coisa tem a ver com outra? O que tem a ver não se embriagar com ser cheio do Espírito Santo? Qual é a relação uma com a outra? Veja só, coisa de Deus para vocês, viu? A pessoa que se embriaga com vinho, ela está cheio de vinho, cheio de bebidas. Olha só, a pessoa que está embriagado, ela está cheio de vinho. E a pessoa que está embriagada, a pessoa que está cheio de vinho, ela comete vários pecados. A pessoa que está embriagada, a pessoa que está cheia de vinhos, são pessoas que acabam destruindo a família. São pessoas que perdem o emprego. São pessoas que cometem vários tipos de pecado. Porque é dito por muitos, né, que o vinho faz a pessoa fazer coisas que normalmente não faria se estivesse sem a bebida. Quantas pessoas são pessoas maravilhosas, mas quando essas pessoas ingerem vinhos, são bebidas, estão cheios de bebida, são pessoas que não têm condição nem de conviver, maltratam a família, fazem coisas que vão totalmente de encontro com a palavra do Senhor. Então, quando não enchei-vos, não vos embriaguei com vinho, você não deve estar cheio de vinho, porque quando está cheio de vinho, comete pecado que traz distanciamento da palavra do Senhor. Essa palavra vinho é sinônimo também de uma alegria momentânea, uma alegria passageira, algo que acontece rapidamente, mas some e deixa muitos prejuízos na vida da pessoa. Olha que coisa, mas, oh glória, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só coisa interessante, ser cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, vai fazer com que você faça a vontade de Deus. Todas as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, essas pessoas estarão fazendo a vontade de Deus, estarão cumprindo com a vontade de Deus, estarão vivendo o projeto de Deus, estarão andando segundo a vontade de Deus. É por isso que existe esse contraponto em não vos embriaguei com vinho, não estejais cheios do vinho, porque isso vai trazer pecado, vai trazer distanciamento da palavra do Senhor, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo vai fazer a vontade de Deus, vai fazer a obra, vai cumprir com o mandamento, vai ter fervor espiritual em sua vida. Olha que conselho maravilhoso. E enchei-vos do Espírito Santo nos remete também a palavra de alegria permanente. É algo que nos dá constância. É algo que nos traz assim uma continuidade. Não é algo momentâneo como o vinho faz. É uma alegria que transborda a nossa alma e traz benefícios. As pessoas que estão cheias de bebida trazem malefícios para a sua vida e para a sua família. Mas quem está cheio do Espírito Santo traz benefício. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa e sobre a sua família. Nosso terceiro ponto. Vigilantes contra a frieza espiritual. Olha só, vigilante contra a frieza espiritual. A frieza, irmão, é algo que abate o coração de qualquer pessoa. A pessoa, quando está fria espiritualmente, não tem vontade de dar glória a Deus, não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de ouvir a palavra do Senhor, não tem vontade de louvar, não tem vontade de cultuar, não tem vontade de fazer nada para as coisas do Senhor. E eu destaco que aqui o comentarista, ele utilizou a questão dos diáconos. E eu quero já deixar a parte do Senhor para todos os diáconos, todos os obreiros que estão nos ouvindo. E já aproveitando, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário que eu vou estar tirando as dúvidas de qualquer uma pessoa. Deixe um comentário aí para que nós possamos estar ali respondendo, tá bom? Vamos lá. Ele utiliza a questão do termo dos diáconos. Essa palavra diácono significa serviçal, aquele que serve à mesa. Em Jerusalém estava acontecendo um grande conflito, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam deixando a desejar no serviço com relação às viúvas dos gregos. Quem são os gregos? São os gentios. Antes, a igreja era constituída mais pelos judeus, os apóstolos e assim por diante. Mas como a igreja começou a crescer e começaram a aceitar também as pessoas gentias, as viúvas deles estavam sendo deixadas de lado, porque não tinha condições de estar atendendo a todos. Então as viúvas começaram a reclamar porque não estavam recebendo atenção. Daí surgiu a necessidade, os apóstolos tiveram a ideia de consagrar diáconos, para que pudesse estar atendendo a esse serviço, pudesse estar assim atendendo as viúvas dos gregos. E com isso, foram escolhidos 7 homens de Deus. 7 homens de Deus,
O que teve um grande destaque foi Estevão, que chegou a ser apedrejado por ser um grande homem de Deus, mas ele também viu os céus abertos e tudo. E esses diáconos não poderiam ser qualquer uma pessoa. Até porque, na obra do Senhor, qualquer serviço não pode ser feito por qualquer uma pessoa. Qualquer pessoa que queira fazer algo para Deus necessita ter esse compromisso, necessita ter essa relação de intimidade, necessita ter fervor espiritual sobre a sua vida. E esses diáconos, o texto vai dizer em Atos capítulo 6, que eles precisariam ser cheios do Espírito Santo. Olha só, eles precisariam ter bom testemunho, precisava comprar e pagar suas dívidas. Precisava ter bom testemunho onde quer que estivesse, em casa, na rua, no trabalho, eles precisavam dar bom testemunho. Os diáconos também, para serem consagrados, eles precisariam ser cheios do Espírito Santo, porque tem coisas que na obra do Senhor, só as pessoas cheias do Espírito Santo vão conseguir passar pelas provações. Só as pessoas cheias de Deus vão conseguir ser provados e ser aprovados pelo Senhor. Por isso que necessitamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos ter autoridade de executar a vontade de Deus. E os diáconos também precisariam ter sujeição, submissão à sua liderança. Tem pessoas que pregam bem, cantam bem, mas não tem submissão. São pessoas que não querem se submeter à ordem de uma autoridade. E essas pessoas não servem para estar na frente da igreja. Os diáconos precisam ser pessoas sujeitas à submissão, que estivessem aceitando a vontade dos seus superiores. Até porque os seus superiores tinham sido escolhidos pelo próprio Deus. Por isso nós devemos estar respeitando a cada um na obra do Senhor. Então por isso que a lição vai exatamente nos tratar isso. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter compromisso com a palavra. Nós precisamos ter compromisso na oração. Nós não podemos ser nessos, sem entendimento, sem razão, sem conhecimento. Nós também precisamos saber remir o tempo, aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Nós precisamos, assim como os diáconos, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dar bom testemunho. E nós precisamos estar sob uma missão. Nós precisamos estar sujeitos às autoridades, para que assim as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Para nós concluirmos, a conclusão da lição diz: o significado de encher do Espírito Santo é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho. Testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Nós vamos identificar a pessoa que é cheia do Espírito Santo, não são aquelas pessoas que mais pulam na igreja, não são as pessoas que falam línguas estranhas o culto todo, que Paulo vai dizer lá nos Estados Unidos ensinamento que isso não é nem correto, passar o culto todo falando em línguas estranhas. Então a melhor maneira de você identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo é observar os frutos que essa pessoa tem, se são dignos de arrependimento ou não. Então, para nós encerrarmos, eu quero deixar essa palavra de Deus ao vosso coração. Seja cheio do Espírito Santo, não vos embreguei com vinho, não seja cheio de coisas que não agradam o Senhor. A nossa vida tem que ser alimentada do alimento espiritual da palavra de Deus, como o próprio Jesus diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos ser alimentados pela palavra, devemos viver pela palavra, devemos cultuar pela palavra, devemos andar pela palavra, devemos ser limpos pela palavra, devemos seguir a palavra de Deus, porque assim nós vamos ter finalmente o fervor espiritual que é tão desejoso, é tão querido por todos. Encerro neste momento essa aula dizendo que Deus possa lhe abençoar. Incentive seus alunos a buscar o Senhor. Incentive seus alunos a ter compromisso com as coisas de Deus, porque Deus assim estará cuidando e abençoando a todos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se você achar que esse conteúdo foi interessante para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da sua igreja, para que mais pessoas possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Quero dizer a todos, daqui a pouquinho estarei já postando um vídeo também concernente aos jovens, para que os professores já possam ter conhecimento. E já quero convidar a você para quarta-feira, a partir das 9h30, nós vamos iniciar uma live acerca da lição 2 adultos. Vou estar trazendo outros temas, outros assuntos, para estar assim acrescentando na sua escola dominical. Na quinta-feira, nós teremos uma live acerca da lição dos jovens da nossa igreja. E no sábado, nós estaremos com a live acerca de escatologia. Isso mesmo, sábado, a partir das 20h30, nós estaremos uma live acerca de escatologia com o tema: o estado intermediário dos mortos.
Onde os mortos estão? Estão conscientes? Não estão conscientes? Quem estão lá? Quem vão ser ressuscitados? Quem vai participar da primeira ressurreição? Como serão os corpos que vão receber os mortos? Tudo isso eu vou estar abordando no sábado, na nossa live, às 21h30. E você é o nosso convidado todo especial. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guardar e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Fique com Deus e a paz do Senhor para todos.